Olá a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou terapeuta integrativo e ajudo pessoas a se livrarem da azia e refluxo em até 15 dias, sem medicação e sem dietas radicais. E hoje aqui nós vamos desvendar um segredo que talvez a indústria alimentícia não quer que você saiba. Nós vamos falar aqui sobre um vilãozinho aí bem conhecido, que você usa todo santo dia na sua casa, é o óleo vegetal. Esse mesmo, aquele que você compra lá, aquele óleozinho bonitinho, amarelinho, bem limpinho, que você compra lá e você usa no dia a dia para cozinhar. Talvez você nem desconfia o mal que você está levando para casa. Também vamos falar sobre pães e alguns aditivos alimentares, emulsificantes, que é colocado aí na nossa alimentação. São verdadeiros vilões para quem tem azia e refluxo. E o mais importante, vamos te mostrar como podemos substituir esses vilões. Os óleos vegetais, como soja, milho, girassol, eles têm uma característica especial. As suas moléculas são chamadas de ácidos gráficos insaturados. E dentro desses ácidos gráficos, eles têm como se fossem furos, né, que são furos que são das duplas ligações que eles têm de átomos de carbono. E aí quando você tira e extrai esse óleo, expõe ele à luz, ao ar, ao calor, ele entra no processo de degradação. Isso acontece porque as moléculas elas começam literalmente a apodrecer. Elas ficam conhecidas, muitas pessoas conhecem por estar ali, por estar rançoso. Os óleos antigamente eles eram prensados a frio e as pessoas usavam logo ali. E o problema desses óleos é que quando eles ficam muito tempo sem ser usados, eles acabam ficando rançosos, né? Que é isso que acontece. Porque essas duplas ligações que tem ali no óleo, ele acaba gerando produtos de oxidação lipídica. E a indústria ela observou isso, né, e pensou como é que eles poderiam fazer um óleo durar meses, até anos, nas prateleiras de supermercados, sem que eles apodrecessem. Você imagina aqui comigo, ó. Eles pegam esses óleos, geralmente eles, até no processo, para acelerar mais, tirar mais óleo, eles passam por um processo chamado de extrusão, ou seja, é uma prensagem a quente, diferente da prensagem a frio. E depois disso eles adicionam hidrogênio sob calor e pressão intensa. E o que é que vai acontecer nesse processo? Esses óleos eles se transformam em gorduras sólidas ou semissólidas, como é o caso de margarinas, gorduras vegetais hidrogenadas. Que é essa margarina que você pode estar comprando, que existe duas diferenças. Existe a margarina e existe a manteiga. A manteiga ela vem do leite. Ela é mais saudável, muito mais saudável que a margarina. A margarina ela vem do óleo vegetal, ou seja, ela é uma gordura vegetal hidrogenada. E muitas vezes você encontra em muitos produtos. Só que assim, a gente sabe que o objetivo da indústria maior é o quê? É ter maior estabilidade. Ele vai ficar mais tempo ali na prateleira do supermercado e com certeza dá mais lucro. É isso que interessa para eles. Eles não estão preocupados aí com a tua saúde. Esse processo aí, eles criam ácidos gráficos e gorduras trans artificiais. E você nem imagina, pessoal, como isso faz um mal terrível para o teu sistema digestivo. Foi publicado no jornal americano chamado Journal of Clinical Nutrition em 2015. Esse experimento aí que foi feito, ele demonstrou que as gorduras trans elas aumentam significativamente a inflamação do esôfago e comprometem o esfíncter esofágico, que é aquele músculo que deveria impedir o ácido subir. É justamente aquilo que a gente está falando sempre aqui nos nossos vídeos no dia a dia. Quando você não tem condição, o seu estômago ele não tem condição de absorver os alimentos que estão ali, ele acaba mandando a informação para esse esfíncter abrir. É uma tentativa desesperada de tirar aquele alimento ruim de dentro do corpo. É por isso que esse estudo provou isso daí. E não para por aí, pessoal. Teve outra pesquisa aí de uma revista americana de gastroenterologia, em 2018, ela mostrou que refeições com alto teor de gordura hidrogenada aumentava significativamente o refluxo esofágico. E nesses estudos aí eles colocaram sondas, né, de pH-metria no esôfago dos pacientes e observaram um aumento significativo da acidez do esôfago. Por quê? Porque é bem fácil de entender. Se você tem um alimento de difícil digestão, que de certa maneira ele já compromete, ele já tem uma hidrogenização, já mexe ali na parede do teu estômago, já mexe no teu terreno biológico. Aquele alimento, ele não era para estar ali. Aquilo, na verdade, nem alimento é. Aquilo foi um condicionamento da indústria que ela chegou
e empurrou aí para você comprar, para você usar no seu dia a dia, mas na verdade está lhe atrapalhando. E esse processo faz com que a sua esfíncter abra e aquele conteúdo ácido que é para só estar dentro do estômago acaba voltando. Aí daqui a pouco você come aquele bolo, muitas vezes feito com margarina, com óleo vegetal, passou ali pouco tempo, 1 hora, no meu caso até menos, meia hora, e lá vem aquela queimação de novo. Por que que meu corpo não consegue processar essas coisas que todo mundo come? E a resposta é simples. O seu corpo é perfeito. O problema é que aquilo que você está jogando dentro dele não é alimento, aquilo é um produto químico industrializado. E você está se alimentando de uma substância ultraprocessada e não de um alimento. E outro alimento aqui bem vilão que vamos falar agora é o pão, aquele pãozinho branquinho, macio, que você até evita. Mas muitas vezes é difícil, né? Você gosta de comer aquele pãozinho quentinho ali, feito na hora. Mas você sabe realmente o que é que tem ali dentro daquele pão? A gente vai começar primeiro falando do ingrediente básico do pão, que é a farinha de trigo. O processo industrial, ela remove as fibras e nutrientes essenciais. Teve até um estudo aí da Nutrients Journal em 2019, mostrou que a farinha refinada causa picos de inflamação sistêmica em 2 a 4 horas após o consumo. Interessante, né? E além disso, contém as mesmas gorduras vegetais hidrogenadas que acabamos de discutir. Além disso, também tem açúcar refinado e tem uma lista assustadora de aditivos, por exemplo, emulsificantes, que é o caso do E322, que é a leticina. Eles colocam também o E471, colocam também conservantes como benzoato de sódio, propanato de cálcio e melhoradores de massa, que é o exemplo do bromato de potássio. É uma substância que talvez você nunca nem ouviu falar, que é a azodicarbonamida. Esse nome feio mesmo aí. Você sabe onde é que é usada essa substância? Ela é usada em tratamento de acne, pessoal. Você está vendo aí um mundo de coisas que se coloca dentro do trigo para chegar até a nossa mesa, a nossa alimentação do dia a dia. Isso daí tudo detona o teu sistema digestivo. E você vê essa lista de ingredientes aí que é colocada, você pode até pensar assim, mas são pequenas quantidades, certo? Eu digo errado. Estudos recentes mostram que esses aditivos aí que é colocado em conjunto, eles ampliam os efeitos negativos. Vou te dar aqui outro exemplo, o chamado E621, que é o famoso glutamato monossódico. O Centro Clínico Americano de Gastroenterologia e Hepatologia, em 2017, associou o consumo do glutamato monossódico ao aumento de 60% nos episódios de refluxo. Por quê? Porque que ele ativa, interessante é isso, pessoal, o glutamato monossódico, ele ativa receptores no seu sistema digestivo, que aumenta a produção do ácido clorídrico em cima do teu esôfago. Porque ele vai criar toda a disfunção em cima da esfíncter do esôfago, vai fazer abrir, e aquele ácido que já está dentro do estômago, que era para estar somente dentro do estômago, acaba voltando e queimando a parede do seu esôfago. E outros sintomas também que é bem parecido, logo ali após você comer, aquele formigamento na boca que você sente após comer um salgadinho, por exemplo, aquilo dali já é o glutamato monossódico mexendo nas suas terminações nervosas. Interessante, né, pessoal? Isso aí talvez você nunca tinha ouvido falar por aí. E outras porcarias lá que colocam também, que é o tal dos emulsificantes. Tem um tal do E471 e o E322. Tem um estudo pelo Nature em 2021, demonstrou que esses emulsificantes comuns eles alteram a microbiota intestinal. Ou seja, além de mexer ali numa parte do teu esôfago, estômago, também altera a tua microbiota intestinal. Isso aí vai causar inflamação crônica de baixo grau. E esses desequilíbrios do ecossistema, isso acaba desequilibrando as bactérias boas no nosso corpo e vai mexer também no seu intestino, porque a gente tem que lembrar o seguinte, quando a sua microbiota está desequilibrada, a sua defesa digestiva enfraquece. Ou seja, você tem todo o sistema comprometido. Todas essas porcarias, eles interferem na produção do ácido clorídrico. A gente sempre fala, a acidez tem que estar dentro do estômago e não subindo pelo esôfago. E é por isso mesmo, porque quando a acidez está pouca lá, você acaba tendo uma disfunção na esfíncter do esôfago, ela acaba abrindo e isso tudo vai parar no seu esôfago. Então esses conservantes aí, como benzoato de sódio, propanato de cálcio, também foram estudados por outra pesquisa, pelo Centro Americano de Gastroenterologia em 2016, ele mostrou que eles
reduzem a eficácia de mecanismos naturais da proteção do esôfago. Eles também danificam as bactérias saudáveis que protegem o trato digestivo. É aquilo que a gente estava falando. E muito isso daí, pessoal, é uma palavra que eu queria que vocês se acostumassem, que eu chamo de terreno biológico. Eles alteram totalmente o terreno biológico do teu sistema digestivo. Então a pergunta é simples: como é que você pode ter saúde num ambiente desse? Onde todo dia você está comendo isso daí e nem sabe, talvez, nem desconfia que isso está lhe fazendo mal. Só que ainda tem um pior. Você se alimenta disso daí e daqui a pouquinho você sente fome porque você não recebeu a quantidade de nutrientes de verdade. E seu cérebro detecta, ó, isso daí não é comida real. Aí o que é que vai acontecer? Você vai comer mais e come mais, esperando satisfazer essa fome biológica. E a cada refeição que você come mais, com mais porcarias químicas, mais vai intensificar o seu refluxo. E daqui a pouco você está tendo noites mal dormidas, porque acaba esse conteúdo voltando, tendo que acordar de noite. Você se sente um fracasso e até pensa, né? Por que eu não consigo parar de comer quando eu sei que isso vai me fazer mal? Muitas vezes acontecia comigo. Eu dizia, pessoal, é um negócio complicado que você acaba se viciando e você sabe que aquilo vai fazer mal, mas você come do mesmo jeito. E a resposta pode até dizer assim, você pode pensar, será que é eu que sou fraco? Mas na verdade não é, pessoal. Na verdade é seu corpo que está brigando, ele está gritando por nutrição de verdade. E esses alimentos mantêm você, que não chamam nem de alimento, na verdade são produtos alimentícios, são produtos industriais. E eles mantêm você nesse ciclo de dependência, porque você vai acabar tendo que procurar o médico vai lá lhe prescrever uma medicação, os famosos prazóis, e você entra no outro ciclo. Além desse ciclo viciante de alimentação doentia, você vai lá cair na teia da indústria, do remédio, você vai ter que ficar tomando remédio, você vai ficar tomando por vários anos, e ele simplesmente só faz mascarar os efeitos, né, os sintomas, e você continua tendo problema. Está entendendo como as coisas estão se conectando, pessoal? Que um problema te leva para outro, e parece que você está num ciclo de armadilha sem fim. Aqui um resumo, que é que a gente aprendeu até agora. Tem aí os óleos trans, né, que são os óleos hidrogenados. Você tem aí os aditivos alimentares que se unem para criar esse desequilíbrio de ácido e base do estômago, que é aquilo que a gente estava falando no terreno biológico. Isso aí vai gerar uma inflamação crônica no seu trato digestivo. Isso também leva à destruição da sua microbiota e à perda da sua proteção natural, que seria as bactérias saudáveis que você tem que ter. Então o que é que a gente deve fazer? A primeira informação que eu tenho que te passar é o seguinte: entenda essa informação como um decreto. Suspenda imediatamente o consumo de óleo vegetal hidrogenado. E não tem esse negócio, é a marca tal, é da semente tal, é de canola. Não interessa do que esse bicho é feito. Essa hidrogenização, pessoal, na verdade é como uma maldição que eles usam nos óleos vegetais. Porque se você pudesse pegar uma oleaginosa e pudesse passar lá na prensagem a frio e pudesse usar, era uma beleza, não tinha problema. O problema é quando faz a hidrogenização. Então você vai substituir por azeite, ou seja, um azeite de qualidade, de procedência, azeite extra virgem, prensado a frio. Você pode substituir por óleo de coco, que muita gente, mas é mais caro. Você tem a opção de fazer gordura bovina. Você pode ir aí no frigorífico, pedir a gordura do boi, depois você coloca aquilo numa panela, vai derretendo, e você vai depois filtrando aquela gordura que sai da panela. Aquilo é excelente para você cozinhar. E você pode, como eu estava falando até agora há pouco, até fazer de outros óleos vegetais. Importante que seja prensado a frio. Então você pega essa informação aqui útil e faz que nem eu faço aqui em casa. Você sabe para que é que eu uso aí óleo vegetal? Acender a churrasqueira. É a melhor utilidade que você faz. Então você vê como é importante, pessoal, a gente ter essas informações. Você se livra desses óleos, não tem conversa, é um decreto. Dá tchau para eles, mesmo que você pague mais caro. É melhor você pagar mais caro nesse óleo vegetal saudável, que é um azeite, um óleo de coco, do que você ter que pagar mais caro perdendo sua saúde, né? Que muitas vezes a gente não recupera a nossa saúde de volta. E pior, vai continuar com azia e refluxo, vai estar lá acordando 3 horas da manhã de novo, mais uma noite perdida, e você vai ficar pensando, será que isso vai piorar? E daqui a pouco você está pesquisando na internet, você escuta lá um caso de uma pessoa que está com esofagite,
Daqui a pouco, outro caso de um câncer de esôfago. E o detalhe, pessoal, não é só refluxo. Você pode dizer, eu estou com azia e refluxo. Não, você está com uma série de problemas que, em efeito cascata, você vai piorar a sua qualidade de vida. É um sono ruim que destrói a sua imunidade, piora a sua memória, deprime seu humor. Você sabia que quando você não tem a acidez correta dentro do estômago, o que é que vai acontecer? Você vai ter deficiência de B12 e a B12 ela é um importante nutriente para o teu tecido cerebral. É por isso que muitas vezes quando você está ali meio deprimido e principalmente quando você usa as medicações, porque a medicação que é usada para esses casos, ela inibe mais o quê? A acidez do teu estômago, ou seja, ela vai deixar teu estômago mais alcalino. E isso é um perigo para a tua saúde digestiva, porque vai diminuir a absorção de B12 e de outras enzimas, como é a pepsina. E nesse processo você vai ficando mais cansado, você vai tendo menos energia para fazer as mudanças. E eu não gosto nem muito de falar isso aqui, mas eu tenho para dizer para você que às vezes isso é intencional. Esse povo lucra quando você permanece doente. Eles lucram quando você está cansado, dependendo de remédios. Então é hora de acordar, pessoal. E aqui está o ponto de virada. O seu corpo ele quer melhorar. Tudo isso daí que você está sentindo é um pedido de socorro do seu corpo, que é para você parar de se alimentar com essa inflamação que destrói o teu sistema digestivo. Então vamos fazer aqui um resumo. Óleos vegetais hidrogenados danificam a sua barreira digestiva. Os aditivos alimentares inflamam e matam a sua proteção natural, que é o caso que a gente estava falando das bactérias saudáveis. Os pães ultraprocessados desnutrem você, ou seja, aqui não tem nada de nutrição. Você mantém um ciclo de fome e fica só comendo mais. E tudo isso daí vai resultar em noites perdidas, medo constante, dependência de remédios e muitas vezes desespero. Eu me lembro que nesses 10 anos que eu sofri com essa doença de azia e refluxo, eu entrei em desespero. Mas agora você já sabe uma das verdadeiras causas que você está tendo. Principalmente se você tem azia e refluxo. E não é fraqueza sua. Não é o seu sistema genético que está com problema. A verdade é questão de escolha, pessoal. Todos os dias a gente pode escolher. Você vai escolher isso, tudo que você vai fazer, isso aí, tudo que eu pedi para você fazer. Você identifica qual alimento ultraprocessado que está no seu prato agora, que você costuma se alimentar. Substitua, por exemplo, eu como muito pão. Substitui, pessoal. Substitui por um pão caseiro fermentado, em vez de comer esses pães industrializados. E isso, pessoal, é coisa simples de fazer. E depois você observa o seu corpo, como responde em 7 dias. Você tira isso daí, depois você me conta aqui nos comentários. Depois de 7 dias, o que é que você vai sentir? Então, pessoal, você vê como foi importante. Se você se identificou com o que a gente conversou aqui hoje, e você cansou dessas armadilhas, aproveita e se inscreve aí no meu canal para que você possa acompanhar mais vídeos como esse. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter conversado aqui com vocês. E mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou terapeuta integrativo e ajudo pessoas a se livrarem da azia e refluxo de forma rápida e natural. Gratidão a todos e até o nosso próximo vídeo.